Mesmo com a alta nos preços, os brasileiros não abriram mão do cafezinho de cada dia, um produto tradicional no cotidiano das pessoas de norte a sul do Brasil. E nos últimos anos, nós descobrimos o café de qualidade e passamos a dar valor também aos diferentes aromas e sabores que essa bebida tão arraigada na nossa mesa pode oferecer. Bom, o cultivo do café tem muitas similaridades com a uva, refletindo nuances sensoriais conforme o terroir onde é cultivado. E a degustação técnica também tem pontos que são semelhantes ao do vinho. Você já sabia disso? Bom, então seja bem-vindo ao Papo de Sommelier, o podcast sobre o universo dos vinhos da ABSRS. Eu sou Marta Caos e no episódio de hoje conto com a Kill Grader e especialista em negócios e enologia, Aline Duarte, para batermos um papo sobre as semelhanças na produção do café e do vinho, duas bebidas apaixonantes que vêm sendo cada vez mais valorizadas nas xícaras e nas taças dos brasileiros. Seja bem-vinda, Aline. É muito bom te ter aqui. E bora conversar sobre essas duas paixões que ocupam as nossas xícaras e as nossas taças. Obrigada, Marta. É um prazer estar aqui com você e falar. Eu acho que eu sou muito privilegiada porque eu posso falar de café e vinho, posso provar café e vinho, e que são umas paixões na minha vida e que essa parte sensorial encanta muito, né? E a gente está num terroir também muito diferente, que é ainda mais desafiador e ao mesmo tempo é muito prazeroso mostrar para o mundo o que a gente consegue fazer aqui no Cerrado Mineiro, né? Então tá, só para situar o pessoal que está nos ouvindo, eu vou dar alguns dados sobre o mercado de café no Brasil. Até porque a gente fala muito já sobre o mercado de vinhos, então agora eu vou especificar um pouquinho sobre a questão do café. Segundo a ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, no ano passado, mesmo com alta nos preços no mercado internacional e no mercado interno, né, o consumo de café no Brasil aumentou 1%. E o que, que a gente, nós sommeliers, temos a ver com isso? Eu vou passar alguns dados aqui sobre o setor para a gente se situar, já que o sommelier lida não só com vinho, mas com outras bebidas também, né? Então, o brasileiro ele consome em média 1.430 xícaras de café por ano. No ano passado, o país consumiu 40% da produção da nossa safra, enquanto que 60% vai para exportação. Então, a gente é um abastecedor mundial, assim dizendo, de café. Não é à toa que está dando tanto burburinho essa questão, né, das tarifas impostas no mercado norte-americano a esse produto. No Brasil, nós temos 340 mil produtores de café e 1.300 indústrias ligadas ao beneficiamento, né? E no ano passado foram consumidas cerca de 22 milhões de sacas. E em 2023 tinha sido 21,6 milhões de sacas. O Brasil ele só fica atrás mesmo dos Estados Unidos, que consomem atualmente 26 milhões de sacas ao ano. Então, com toda essa representatividade na nossa mesa, o sommelier também tem que estar a par desse universo, né? Tanto que na ABS, desde 2024, a formação profissional ministrada por nós tem um módulo que aborda os cafés. Então, além de ser um produto cultural, o café tem outros pontos de semelhança com o vinho. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Aline? Então, Vamos sim. vamos lá. O que que você me traz, então, a respeito dessa questão do que o café e o vinho têm em comum? Hoje fica muito claro que café e vinho são produtos de terroir. Então, quando a gente fala café e vinho, antes a gente acreditava que o café, a gente conseguia as características sensoriais dele pelo fruto. E hoje a gente entendeu, através de pesquisas, que é pelo terroir, da mesma forma que o vinho. Então, hoje, aqui no Cerrado Mineiro, é a primeira denominação de origem de produção de cafés. Então, a gente tem muito orgulho disso, que a gente abriu portas para as outras regiões. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma característica de um vinho de determinada região, hoje a gente também pode afirmar da mesma forma do café. Então, o café do Cerrado ele tem algumas características básicas, por exemplo, chocolate, caramelo, melaço, mel, rapadura. Então, todos os cafés assim, a gente fala todos, porque na maioria
dos cafés produzidos no Cerrado Mineiro, nas 55 municípios que fecham o Cerrado Mineiro, eles têm essa característica. E agora a gente está percebendo também que o vinho tem algumas características que o café apresenta aqui no Cerrado. Então, a gente tem essa nota mais do café, a gente acha muito no Syrah, no Cabernet, mesmo não tendo passagem por barrica, nenhum tipo de chip, um vinho jovem, até porque os vinhedos aqui no Cerrado são muito recentes. O implantado mais antigo, se eu não estiver enganado, foi 2016. O da Casa Bruxel é 2018, então são vinhedos muito jovens. Então, que requer muita pesquisa, muita dedicação ainda, mas a gente entende que o solo, a água, os micro-organismos e até a mão humana, ela está influenciando no sabor dos vinhos e dos cafés. Então, existe uma semelhança muito grande entre os dois. Eu lembro que quando eu tive aí no Cerrado visitando vocês, conhecendo essa região e conhecendo a Casa Bruxel também, e eu lembro que você comentou sobre a questão, assim, dessas questões de terroir, né? Altitude, diferença de temperatura, amplitude térmica, né? O que precisa ter um terroir para ter um bom café, assim dizendo? A gente precisa de um bom escolher a variedade certa. Da mesma forma, da uva, o café precisa ter a variedade certa para aquela região. Então, algumas espécies, algumas variedades se desenvolvem melhor, outras não. Então, hoje a gente está aqui com uma altitude média de 1.050 metros na Fazenda Chuá, que é onde a gente produz cafés e as uvas para a produção dos vinhos. Então, a gente tem uva a 1.030, a 1.039, a 1.050 e os cafés estão numa média de 1.050. A gente percebe que alguns lugares mais baixos que às vezes dá diferença de bebida de café, porque todos os lotes são provados. Então, alguns, as notas sensoriais são mais claras. E a gente tem também algumas micro-regiões dentro da região do Cerrado. Então, a gente percebe que onde essas faixas passam, dá diferença do sabor. Então, a gente tem até alguns estudos, alguns pesquisadores estão na região, fazendo um estudo da Mata da Acorda, que é uma micro-região dentro da nossa região, que é uma faixa de terra que é diferente. Ela é mais escura, tem mais nutrientes. Então, a gente percebe que onde essa faixa passa dentro da fazenda, as notas sensoriais são mais claras. Você está tomando café e é da Casa Bruxel, né, Marta? Yes. A gente já vai falar todo episódio do nosso podcast, a gente está tomando uma bebida, né? Você também está com duas aí, na verdade, né, Bom, na Aline? verdade, eu trouxe um café, né? A IMPM, né? Então, a gente sempre tem Isso aí. Nossa, café. perfeito, perfeito. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Outras condições também que ajudam nessa questão sensorial, tanto do café e do vinho, é o manejo, o pós-colheita, principalmente no café, a gente tem pós-colheita que são fundamentais para essa clareza das notas. Hoje a gente tem vários processos de colheita, onde a gente colhe o café, a gente pode ter um processo natural, a gente pode ter um cereja descascado, onde a gente pega o fruto maduro e tira a casca e seca ele, até para ajudar nos terreiros, porque como é um volume alto, a gente está falando em uma produção anual, uma média de 44 mil sacas. Então, é um volume muito grande. Então, a gente precisa de espaço e estrutura. Então, cereja descascada é uma forma de pós-colheita que a gente tira a casca do café e seca ele mais rápido, onde vai ter uma bebida mais delicada, com acidez um pouco mais alta, mas com os enzimáticos, que é aqueles primários muito claros, muito evidentes. É um café bom para quem está saindo do tradicional, do gourmet, e chegando nos especiais, porque o vinho é muito similar aos cafés especiais. E quando a gente vai para os fermentados, a gente tem a gente consegue potencializar essas notas. Então a gente faz fermentações induzidas com inóculo ou sem inóculo, da mesma forma do vinho, onde a gente consegue potencializar as notas. Então, a gente tem um café que é o topázio.
Topázio é um café que a gente faz em uma fermentação, num tanque inox de fermentação de vinho de 15 mil litros, aquele tanque grandão que a gente vê nas vinícolas. E a gente conseguiu, com os pesquisadores da Universidade Federal e os engenheiros de alimentos, uma parceria que a gente faz com que essa fermentação ela seja contínua, aí a gente sabe a temperatura que precisa, através das pesquisas, e também a quantidade de horas. E a gente pode aumentar as horas ou não, mas com isso a gente consegue mudar o perfil do café. Então, um café que seria ali chocolate, caramelo, uma fruta vermelha mais discreta, a gente consegue potencializar isso tudo e chegar num café que tem nota de morango, como que você está tomando, Topázio? Eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Não dá spoiler. Tá. Então, e até uma nota, como ele tem uma fermentação, ele pode ter notas alcoólicas. Então, alguns cafés, eles têm uma nota alcoólica maior ou menor. Quando você consegue o equilíbrio nessa fermentação, você consegue um produto que o consumidor consegue tomá-lo todos os dias. Então, é agradável, é prazeroso, é uma coisa diferente, a gente fala exóticos, né? Porque eles fogem do comum e chamam a atenção. Da mesma forma do vinho. Quanto mais complexidade, mais atrativo ele tem para o consumidor, né? E era essa a pergunta que eu ia te falar, Aline, sobre essa questão de classificação de cafés. A gente tem também no vinho a questão dos vinhos de entrada, os vinhos premium, os vinhos de alta gama, tem até agora vinho nobre, que é conforme a questão da graduação de álcool que cada um tem, os licorosos, os que passam por madeira, né? E no café a gente também está vendo, né, essa diversificação e que o consumidor também fica meio perdido, né? O que é o café especial, o que é o café gourmet, o que é o café tradicional, né? Então, assim, como seria essa estratificação dentro de níveis de café? Existe ainda muita dúvida do consumidor, existe inclusive uma portaria recente do Ministério da Agricultura, junto com a ABIC, para apresentar melhor esses cafés para os consumidores e eles entenderem o que é cada café. Então, a gente hoje tem uma classificação em 5 categorias. Vamos pensar uma pirâmide, né? Então, a base dela é o quê? Extra forte tradicional. Depois tem o superior, o gourmet e o especial. O nome gourmet, ele pega muito porque a gente pensa em gourmet, a gente pensa em alguma coisa mais sofisticada, né? Mas um café gourmet é um café limpo, de pontuação de 76 a 80 pontos, mas não é um especial. Então, às vezes as pessoas acham que o gourmet é melhor do que o especial, e não é. Então, todo café, para ele ser especial, ele precisa ter no mínimo 80 pontos no protocolo antigo. Então, o café especial, ele precisa ter 80 pontos, ele tem que ser uma bebida mole, tem que ser doce, tem que avaliar os 10 critérios ali que vai passar pelo aroma, fragrância, corpo, doçura, e tem que estar tudo em equilíbrio. Esse equilíbrio, hoje, ele ultrapassa só esses 10 critérios. Ele precisa ser também avaliar como o produtor produz esse café, qual que é a região, como que o produtor dá condições para os seus trabalhadores, o afetivo, o que aquele café me proporciona de uma forma que me faça querer tomar e indicar da mesma forma que os vinhos, né? Então, assim, Isso seria essa pontuação que você está falando, Aline? Esses são os critérios para dar essa pontuação que você falou, 80 sim, pontos, 90 assim, pontos? isso. E aí, hoje, aqui no mundo dos cafés, a gente fala que para fazer café especial de 80 a 84 é meio que uma obrigação, porque hoje a régua já subiu muito. Então, hoje, o consumidor, ele procura um café de 84, 85 acima. Por quê? Porque tem notas sensoriais mais diferentes, que chamam mais atenção e mais claras. Então, quando a gente pensa assim que antes o 80 ponto era legal, hoje a gente já vê que o 84 é o 80 de antigamente. E o tradicional, e a gente precisa entender também que o consumidor tem que ter clareza ao receber a informação. Então, antes a gente tinha vários tipos de comunicar. Hoje são só essas 5.
categorias, e a gente tem que colocar qual que é a predominância, se é 100% arábica, se é 100% conilon, a gente tem que deixar isso claro para o consumidor. A gente tem que, no especial, é importante descrever a variedade, porque de variedade para variedade, como também nas uvas para o vinho, o sabor é diferente. Então, sempre que essa categoria especial, que é a que mais se assemelha ao vinho. Sim, sim, não é a gourmet, é o especial. Ainda dá muita confusão por conta do nome. E é porque tem que fazer toda essa ficha técnica, assim, dizendo no rótulo do E café. hoje o protocolo mudou. Então, da mesma forma que o sommelier tem a ficha técnica para avaliar os vinhos, a gente tem uma ficha técnica para avaliar os cafés. E antes, a gente não... A pontuação era o suficiente. Você precisava ter poucos descritores, mas a nota, quanto maior a nota, melhor era o café. Hoje, hoje o mercado pede que a gente descreva para o consumidor. Então, qual café é esse? É um café que tem notas de morango, lembra vinho rosé, tem uma acidez tartárica, uma finalização longa e bebe 86 pontos. Porque aí é uma notona. 86 pontos já é uma nota muito boa. Isso está no rótulo dos cafés gourmet, especiais, perdão. Especiais. Né? É então, uma coisa... Tem que ter a variedade do café, os descritores, e outros. Que outras? É muito importante valorizar o produtor, a região, a altitude, a cidade, porque às vezes está no Cerrado Mineiro, mas qual cidade do Cerrado Mineiro? Então, são 55 municípios, né? Então, é importante que a gente descreva o município. Quanto mais informação a gente leva para o consumidor, mais a gente aproxima o consumidor de café tradicional do café especial, que é o que a gente está tentando fazer com a quarta onda do café. Então, explicar, trazer ele para dentro das fazendas, fazer com que ele tenha o pertencimento ao terroir, ou ao produtor e aquele café. Porque eu falo sempre assim, que a gente gosta do que a gente conhece, né? Então, quanto mais você conhece de um café ou de um vinho, mais você vai tomar, vai consumir, vai indicar. E hoje a gente ainda tem muita dificuldade. O mercado café especial, ele é um mercado pequeno, uma fatia pequena da população que consome cafés especiais. E o trabalho que a gente faz é educativo, porque a gente tem que mostrar que hoje não mais o melhor café vai para fora, ele fica aqui. A gente só precisa que as pessoas consumam ele. Né? Então, tem que ter o consumidor também. A gente vê muito isso, às vezes a gente valoriza muito de fora e esquece que a gente é o maior produtor e a gente produz com grande qualidade. A gente está na época dos concursos, né? Então, aqui no Cerrado está um movimento que só. Então, quase toda semana está tendo um concurso de qualidade. E nós ficamos entre os 5 de um concurso agora recentemente e estamos concorrendo também em 2 categorias em outro concurso. Então, isso já faz com que aquele trabalho da safra tenha valido a pena, porque isso movimenta o produtor, movimenta os kill graders, os classificadores, as torrefações, quem vende o café, os funcionários que estão envolvidos no processo, porque se tem uma coisa que nós amamos é ver um café em final de concurso. Pois é, isso a gente tem muito no mundo do vinho também, a questão dos concursos, né, e das premiações. E aí eu queria fazer um parênteses aqui agora, Aline, para falar então que o podcast é da BSRS, né, da Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul, e como assim, para entender de todas essas questões que a gente tem, que a gente está vendo aí no café, e que também tem no vinho, a gente tem um curso de formação, de qualificação profissional, tanto online quanto presencial. Para esse ano de 2025, a gente já está com as vagas esgotadas, já não tem mais vagas, a gente está iniciando, a gente iniciou, na verdade, as últimas turmas agora, em novembro,
Mas estamos com vagas abertas para o ano de 2026, né? Como aconteceu ao longo de 2025, aqui vai um recadinho para as pessoas não deixarem para se inscrever e se matricular em cima da hora de 2026, no ano que vem, porque muita gente que queria fazer o curso ainda em 2025 e não conseguiu vaga, já estava na lista de espera, já iniciaram as matrículas, né? Então já estamos com vagas preenchidas e elas se vão muito rápido. A formação do curso de sommelier da BSRS é uma das mais completas que tem, com profissionais altamente reconhecidos no mercado e por isso que é tão procurada. Para quem tem interesse em fazê-la de forma presencial, é um curso que circula por diferentes municípios na Serra Gaúcha, né? Então, além das aulas, tem a oportunidade de visitar vinícolas, conhecer vinhedos, trocar ideia pessoalmente com profissionais do setor. E para quem não tem, às vezes, a disponibilidade, ou está fora do Rio Grande do Sul, por exemplo, pode fazer o curso online, né? A formação online. E toda semana tem aulas, uma vez por semana. A gente desenvolve uma tecnologia que a gente manda para casa dos alunos tubetes com vinho que são degustados em todas as aulas. Todas as aulas têm degustação de vinhos, né? Até ao final. E então tem as duas modalidades. Não deixe de se inscrever e se matricular no início do ano que vem, que pode ser que já não consiga mais as vagas, né? E no currículo atualizado, como eu falei aqui antes, quando a gente estava conversando, Aline, o café também faz parte do currículo. Além de cafés, então, desde 2024, os sommeliers, eles também aprendem, têm noções, na verdade, né? De cafés, cervejas, destilados, drinks, né? E chás. Então, tudo isso também faz parte do currículo e do conhecimento que o sommelier precisa ter para poder desempenhar bem essa profissão no mercado que continua cada vez mais exigente e com o consumidor cada vez mais conhecendo coisas novas, né, Aline? Valorizando qualidade, né, diversidade, terroir, todas essas questões que a gente está vendo também, por exemplo, no café, né? Eu acho que eu E já aí quero deixar meu nome nessa lista para por favor, 2026. é isso aí, por favor, será muito bem-vinda. Também pegando o gancho de identificação e de procurar entender o que tem na xícara, o que a gente tem que observar quando a gente pega um café para entender que aquele café é de qualidade, que tipo de características tem que ter um bom café? Um bom café, um café especial. Existem cafés especiais robusta, conilon, mas até o protocolo fala que existe um protocolo para essas outras espécies, mas tudo começa com arábica, 100% arábica, tem que ter uma torra média. Tem gente que fala assim, a torra clara, porque é a torra clara comparando com o escuro que se usa para o tradicional, para o extra forte. Porque se a gente torra o café especial escuro, a gente perde as notas dele. A torra tem que ser média, não pode ser clara. Porque no cupping a gente usa a torra clara para achar defeitos e qualidade, mas em casa, para o consumidor final, a gente precisa avaliar essa torra média, porque a torra média ela vai mostrar os enzimáticos ainda, os sabores e os aromas primários, mas vai desenvolver os caramelizados, que são essas notas doces do café. Quando a gente Tá, pega e a gente como consumidor, assim, como cliente, o que o consumidor ele precisa aprender a identificar quando ele pega uma xícara de café e prova? Então ele vai, primeira coisa, ele vai sentir se aquele café está fresco, se ele tem essa nota de torra fresca, que é aquela torra que o aroma sobe com leveza, delicadeza. A partir daí a gente observa muito o sabor, se a acidez está equilibrada ou não, da mesma forma que o vinho. Se tem corpo, se não tem. Então, se o corpo está desequilibrado, se está baixo, provavelmente a acidez está alta. Se está faltando doçura, provavelmente está faltando corpo. Isso tudo vem lá da torra. Então, às vezes, a gente faz um super lote, um microlote dentro da fazenda, desenvolve fermentação e tudo. E aí, na torra, o mestre de torra ele tem que ser preciso.
Porque se ele perder, às vezes por um segundo, a gente perde todos os atributos sensoriais. Aí aquelas notas florais, mel, uma flor de café, a gente perde, porque são primários. Agora, a doçura a gente A torra, sempre. posso dizer, seria muito errado eu dizer que a torra do café seria o equivalente ao tempo de barrica, assim dizendo, do vinho, porque se a gente, não só o tempo, não necessariamente o tempo, mas a questão de administrar a interação entre a madeira das barricas de carvalho com o vinho, porque muitas vezes a gente mata um vinho, ou, né, dependendo do excesso ou da falta de madeira naquele vinho. Seria mais ou menos esse o papel da torra no Seria mais ou café? menos isso, ou então a fermentação, a primeira fermentação do vinho. Porque Uhum. se não tiver a maturação correta, né? Então, ali na hora de desenvolver a primeira fermentação, você perde o vinho. Então, assim, eu acho que é importante a gente ficar sempre atento, de dar atenção, se possível, comprar em grãos, porque aí você vai ver o café. Os grãos geralmente são bem inteiros, selecionados, porque café especial, a peneira dele é maior, é 16 acima, que a gente chama, porque o grão é bem uniforme, para a torra ser bem uniforme e entregar o melhor café possível. Quando você tem grãos desuniformes, você não consegue torrar todos os grãos de forma uniforme. Então, um fica mais torrado, o outro fica cru. Aí, às vezes, a gente acha uma nota de café que lembra sacaria ou grama seca, cereal. É porque ou a gente brinca que faltou fogo, né? Ou faltou uniformidade na torra. Então, a gente brinca muito assim, nossa, esse café faltou fogo. Por quê? Porque ele ficou com aquela nota de cereal. Mas hoje, uma das grandes preocupações dos cafés especiais é a torra. Tá. Porque ou você pode agregar muito e entregar tudo, ou você pode matar o café. E isso o consumidor vai saber experimentando também. Experimentando. Marcas, tipos. A gente recomenda muito Casa Bruxel, né? Porque a gente tem uma gama muito grande, a gente tem mestre de torre especializada, a gente tem uma equipe de pós-colheita muito envolvida no processo, temos pesquisadores envolvidos nas fermentações, e tudo começou por conta do vinho. Então, uma pesquisadora chegou em 2019 na fazenda e ela falou assim: eu queria pesquisar o vinho. Eu falei assim: não tem uva ainda, vai demorar, vamos pesquisar café, porque estava uma onda de fermentação, mas era tudo assim, muito, meu vizinho está fazendo, eu vou fazer também. E café é um alimento, então a gente tem essa preocupação em produzir alimentos de qualidade, é um lema da DB. Então, como que eu vou fazer uma fermentação de qualquer jeito? E aí veio a universidade para dentro da fazenda, foi a primeira fazenda aqui do Cerrado que abriu as portas para a universidade fazer essas pesquisas grandes. Então, até hoje tem pesquisadores apresentando resultado lá em Portugal, que os artigos bem interessantes, bem relevantes, já alguns publicados em revistas científicas, que mostram a importância dessas pesquisas e de valorizar o terroir. A gente brinca sempre que a gente usava muitas pesquisas do sul de Minas. É muito diferente. O terroir é muito diferente. É a mesma coisa de eu usar para o vinho de dupla poda, porque a gente produz vinho de inverno, o mesmo protocolo que vocês usam aí no sul. Não vai dar certo. Pode até que alguma vez ou outra chegar próximo, mas não é a mesma coisa. São projetos diferentes, são fermentações diferentes, são micro-organismos diferentes, então o comportamento é diferente. Ah, legal. E por falar nisso, você estava mencionando aí sul de Minas, o Cerrado Mineiro, né? Quando eu fui levantar, fui estudar um pouquinho mais sobre o assunto, eu vi que das indicações geográficas que a gente tem no Brasil, existem, me atualize se esse dado estiver incorreto, mas eu achei 14 Gs para café Sim, e 12 para vinho. Então a gente tem muita similaridade mesmo, né, entre café e vinho, porque essa questão do terroir diz muito sobre o resultado que a gente vai ter ou na xícara ou na taça, né? Da questão são do comportamento. produtos de terroir, né? A gente está sempre Uhum. trabalhando, querendo mostrar isso, e aí tem gente que fala assim, mas como que você pode afirmar isso? Vamos pegar um Syrah do sul de Minas e vamos pegar um Syrah
do Cerrado. As notas, tem vinho que nem parece que é um Cerrado. O comportamento é totalmente diferente. Então, se a gente pega um arara do sul de Minas e um arara do Cerrado, também vai ser diferente. Algumas notas, claro, que elas são daquela variedade, elas vão permanecer, mas no resultado, ou no vinho embasado já, ou então no café pronto ali, torrado para o consumidor final, é perceptível a diferença de terroir. É muito diferente. E às vezes está ali a diferença de fazenda. A gente tem um viticultor que faz divisa, acho que vocês estiveram lá também, né? Os vinhos são diferentes, a altitude é diferente, o manejo é diferente, quem cuida é diferente. Então é terroir, né? Não tem como negar que é produto de terroir. Não, e isso é muito incrível, sabe? Que eu, assim, ó, eu vou falar um pouco da experiência que eu tive. Eu tive aí circulando, então, na região do Cerrado Mineiro para visitar vinícolas, né? Mas muitas são ligadas também à produção de café, porque o Cerrado é um terroir já reconhecido pela produção de café, e eu estava visitando as vinícolas. Fiquei impressionada com o investimento que vem sendo feito na região, né? E a gente via assim, desse lado de cá café, desse lado de cá, assim, a uva, né? Lado a Sim, lado mesmo, café e uva. Eu achei isso. isso sensacional. E na sequência eu fui ao Rio de Janeiro, na região da Serra Fluminense, que onde também tem muita produção de café, e agora eles também estão recentemente produzindo uva. E eu achei o café daí sensacional, fiquei apaixonada e cheguei no Rio. Outra coisa, assim, outra coisa maravilhosa também, mas são características de fato diferentes, né? Ainda que também lá o vinho seja de dupla poda, a produção que esteja acontecendo lá no vinho é de dupla poda, e o café já é um produto produzido há décadas lá, né? São produtos realmente que refletem a região, a localidade ali, né? Mas voltando aí para onde você está, no Cerrado, na região Patos de Minas, que vocês estão, que fica a Casa Bruxel, né? Eu visitei várias vinícolas, né? E vi empreendimentos, investimentos, né? No setor do vinho, que vem muito do pessoal que já produzia café, muito significativos, né, Aline? Por que será que, então, o pessoal resolveu partir também para o vinho, né? Sendo que já estão produzindo café há tanto tempo e são produtores reconhecidos, em investimentos que não é assim aventura, é investimento mesmo, né? Não dá para ser um hobby, até porque o investimento é alto, né? E a produção, ela, eu brinco que tudo aqui no Cerrado é amo. Então não tem nada produção pequena. Então o vinhedo da Casa Bruxel é o maior do Cerrado, 8 hectares e meio. Então a gente está falando assim de 42 mil, 44 mil garrafas por ano quando já tiver produzindo no total. E aí a gente percebe que as pessoas, que os produtores, eles começaram assim por uma curiosidade e depois viram como são semelhantes. E é apaixonante, né? Tanto o café quanto o vinho. E aí eles estão investindo porque as pessoas que vêm de fora ficam absurdamente encantadas de produzir vinho aqui. Como que vocês produzem vinho aqui nesse calor? Porque a gente sempre fala que, quem sabe, a gente vai ser o Vale dos Vinhedos do Cerrado. E teve produtor que começou primeiro com a estrutura de vinícola e outros com vinhedo. Por quê? Porque era grande incerteza. Então, agora que já tem quase 8 anos, 7 anos, quem começou com vinhedo já está fazendo a aplicação para as vinícolas. Então, esse investimento vai gerar renda para a região, vai aumentar empregos e ainda vai trazer turistas, que é uma outra parte que a gente não tinha noção, porque a gente é bom em fazer aqui no Cerrado. Né? Então, a gente produz em grande escala, tudo muito tecnológico, com muita mecanização, e a uva não, a uva é tudo manual. Mas, como chama muita atenção e é um desafio, e esse desafio ele pode render a longo prazo, os produtores estão se unindo, se organizando para quê? Para isso, para esse projeto ser grandioso, realmente igual o café. Porque lá atrás, quando os paranaenses chegaram aqui com a ideia dos cafés, todo mundo achou que era louco, né?
Eu até conto nas experiências que quando o Daniel chegou na fazenda, que é um dos sócios, e falou que ia tirar um café, uma área de café, na primeira vez ele tirou 2,5 hectares de café para plantar uva, que é um Syrah e um Cabernet. Eu perguntei para ele, eu, como funcionário, eu tive a audácia de perguntar: você ficou louco? A gente vai produzir 80 hectares de café por hectare, e era uma época assim que o café estava em expansão, mas dessa mesma forma que o café está em expansão, que está crescendo, que o mercado está sendo mais valorizado, mais respeitado, que o mercado internacional, a gente vê que isso vai acontecer com o vinho brasileiro também. O brasileiro só precisa dar mais valor no vinho, a gente precisa fazer trabalho de desenvolvimento de mercado, mostrar. A gente tem feito muito trabalho em restaurante, com sommeliers, apresentando e conversando, porque assim, ainda existe o preconceito com o vinho brasileiro. A gente precisa mudar isso. E a gente só tem um jeito de mudar, as pessoas experimentando. Não tem Isso. outro jeito. Da mesma forma do café especial. Café especial, as pessoas falam chafé. Às vezes as pessoas falam assim, mas esse chafé, esse clarinho aí, não, tem entrega tudo, mas a pessoa tem que dar a oportunidade da experimentação, da experiência. E aqui no Cerrado a gente tem feito isso. E pegando então, assim, ó, já estamos no final do nosso podcast, Aline. Já queria agradecer a sua participação aqui, mas eu queria apresentar o que a gente está bebendo. Na verdade, a gente conversou muito e bebeu pouco dessa vez, né? Mas eu vou apresentar o que eu estou bebendo aqui, porque você já deu spoiler um pouco. Como eu tive lá, eu tomo muito café, né? E eu trouxe esse café aqui, que é um café da Casa Brooks, mas eu trouxe ele aqui no vídeo não vai dar para ver direitinho, mas ele é um café clarinho, ele parece um chafé mesmo, mas ele é extremamente saboroso, ele tem um aroma incrível, e é essa variedade Topázio, que ele é fermentado também, né? Então é esse café que você falou, que ele tem notas de frutas vermelhas e ele lembra um vinho rosé no aroma, no paladar, né? E ele foi desenvolvido para desenvolver essas notas, né, Aline? E o diferente desse café, que além dele ser isso, dele ser especial, ele ter toda essas notas sensoriais, né, que remetem a frutas vermelhas, a morango, ele é o que eles chamam de drip coffee. Ele vem nesse saquinho assim, ó, é uma caixinha. Deixa eu mostrar aqui, ó. É uma caixinha, uma caixa que vem com sachês. E aí você monta esse sachê na sua xícara, assim, ó. Isso. E aí você joga água quente nesse sachê, coa ele diretamente na xícara e já toma ele ali. E é sensacional, porque aí eu posso levar ele para onde eu quiser. Eu Né? falo que Quando eu tô só bebe viajando. café ruim agora quem quer. Apesar que a gente tem visto uma grande mudança na indústria também, depois da portaria, né? Porque eles criaram limites para impurezas. Mas, assim, é claro que um café puro, 100% arábica, especial, ele tem essas notas ficam muito mais evidentes como no vinho. Eu falo que é como se a pessoa estivesse migrando do vinho suave para o vinho seco. Então, ele vai gradualmente e aí ele vai deixando o açúcar para trás. Mas aí agora o protocolo novo fala que o açúcar é efetivo, é afetivo. Então, como que a gente vai tirar algo de alguém que está na essência dela, que está nas memórias sensoriais, que às vezes está no melhor momento, porque o momento que eu tomava o café com açúcar é o café que eu tomava com a minha avó. Não tem como tirar isso, mas eu posso ter outras experiências que me mostram essas essências. A gente não coloca essência no café, né? Eu falo que vem do café, vem do pé do café, vem do. Então, assim, a gente tem esses cafés assim, que são os especiais, que Mas tem o grão que você está tomando, Aline? do arara. É um café especial, também clarinho, assim, na verdade, eu acabei com o meu. É clarinho também. E Eu todos os deixei um cafés restinho do meu só para mostrar. eu não resisti. E aí todos os cafés eles vão mostrando, e olha que legal, porque a gente usa o selo do Cerrado. A gente quer mostrar a origem. Da mesma forma que o pessoal aí do sul faz com os vinhos, quer mostrar que o vinho é do sul. A gente quer mostrar agora um pouquinho de Minas Gerais para as pessoas. A gente quer mostrar a nossa cultura, a gente quer mostrar os nossos cuidados, o valor do nosso terroir. O cerrado em si é o segundo
bioma com maior representatividade, mais importância, né, para que tudo funcione, que o ecossistema funcione corretamente, que a gente preserva ele, que a gente cuida dele, porque senão nada funciona, a gente não faz nem café e nem vinho. Então, assim, esse cuidado no todo, a gente quer mostrar através dos cafés, a gente quer mostrar através da nossa região, das nossas pessoas. Então, quando a gente fala assim, eu tenho um café da região do Cerrado Mineiro, e eu garanto que ela é de lá. A gente tem como mostrar a rastreabilidade dele. Então, isso traz o consumidor para perto da gente. Como? Pela transparência e toda a complexidade, da mesma forma do vinho. Então, a gente também está trabalhando para trazer essas identificações para o vinho. É muito novo ainda o vinho no Cerrado, alguns viticultores estão começando, outros já estão mais à frente, mas acho que de mãos dadas a gente vai conseguir mostrar que vale a pena investir nessa região, que vale a pena investir em novos vinhedos, em dupla poda, em cafés especiais e mudar o comportamento desse consumidor de uma forma que valorize ainda mais o produto brasileiro. Gente, a gente está com tudo em cima, né? Minas, então, nem se fala. Tem café, tem vinho e tem o queijo ainda por cima e o doce de leite, né? Para a mesa completa. Então, Aline, queria te agradecer novamente sua participação, sua presença aqui no podcast. Queria deixar o convite para que as pessoas vão, quem tiver a oportunidade de visitar a cidade de Pato de Minas, que fica na região do Cerrado Mineiro, vai poder tomar e degustar vinhos de qualidade, de muito boa qualidade, cafés, então, sensacionais também, né? E deixar o convite também para que as pessoas que estão nos seguindo, nos acompanhando no podcast, assistam os anteriores, estamos já no 14º episódio, e o próximo também. Então, o próximo episódio vai ser a dobradinha entre os professores e músicos, Maurício Roloff e o Júlio César Kunz, né, que vão estar falando justamente sobre a questão da música. O título é Vinho e Música, Notas, Acordes e Harmonizações. Então, vai estar imperdível. Você pode nos encontrar nas plataformas de streaming de podcast, no Spotify, YouTube e na Apple Podcasts, né? E a gente tem uma fartura de conteúdos também no nosso site, absrs.com.br. Aline, quer deixar também aonde a gente pode te encontrar e encontrar as informações sobre a Casa Bruxel? Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar falando da nossa região na sua região, né, na associação também, e levar para as pessoas que é possível trabalhar café e vinho de uma forma elegante, gostosa, leve, e convidá-los também para seguir a gente lá na Casa Bruxel, @Casa Bruxel. Lá tem todos os nossos produtos, tem muito lançamento, tem Cerrado da Safra 2024 que está chegando agora, tem Safra dos Cafés 2025 que está excepcional, tem uns exóticos divinos, maravilhosos. Então, a gente vai ter um lançamento de safra aí agora e nos acompanhar e vir nos visitar aqui no Cerrado também, fazer a experiência, né? Que é a experiência da Rota do Café, onde a gente promove a visitação dentro dos cafezais e a gente lá na Fazenda Chuá tem a visitação dos cafés e nos cafés e também no vinhedo. E isso a gente harmoniza com delícias mineiras. Então, a Marta já aproveitou aqui com a gente, já participou, e eu acredito que ela tenha gostado. Então, assim, a gente trabalha a nossa mineridade de uma forma que harmonize tanto café e vinho e que as pessoas vão para os outros estados, mas que queiram voltar para a nossa região. Então, deixo o convite para seguir lá. Se quiser também me seguir lá no Instagram, é Duarte com 2t.aline. Eu estou sempre colocando novidades lá sobre o mundo dos cafés, dos vinhos, métodos de preparo. É bem interessante para a gente também ver que café é além da xícara, né? Muita coisa além da xícara. E, mais uma vez, Marta, muito obrigada. Espero que as pessoas tenham entendido um pouquinho da semelhança do café e do vinho. Também espero. Eu adorei o nosso papo e adorei o meu café. Esse cafezinho que a gente tomou agora. E a gente entrega para o país inteiro, viu? Casabruxel.com, a gente entrega para o país inteiro. Bom saber, essa é a minha salvação. Obrigada, Aline. Então, um abraço.
Um Até a abraço. próxima. Até a Tá? próxima. Um abraço. Tchau, tchau.